Olá, seja bem-vindo aqui ao canal. E antes de você assistir a sua aula, eu vou pedir para que você curta esse vídeo, inscreva-se no canal para receber todos os vídeos semanais e também compartilhe o link deste vídeo com pessoas que você conhece que querem aprender inglês, que querem melhorar o inglês. São infinitas as possibilidades. Se você assistiu esse vídeo, gostou dessa aula, gostou da forma como eu ensino, quer aplicar esse conteúdo, quer ter aulas particulares ou até mesmo aulas em grupo, entre em contato comigo através do meu WhatsApp. E o link tá aqui, ó, do lado. Você pode escanear esse QR Code e vai dar direto lá no meu WhatsApp, onde nós vamos estar te atendendo e descobrindo a melhor opção para você aplicar e aprender esse conteúdo. Se você não conseguir escanear esse QR Code, você pode entrar através do link que está na descrição. Mas agora você pode assistir a sua aula, estudar bastante em casa. Vamos embora! Muito bem, vamos fazer então correção dos exercícios. Começamos pelo exercício 13.1. Você tem que olhar para as imagens. Look at the pictures. Where were these people at 3 o'clock yesterday afternoon? Onde essas pessoas estavam às 3 horas ontem à tarde? And what were they doing? E o que eles estavam fazendo? Write 2 sentences for each picture. Então, nós temos 2 frases para cada imagem. Então, muito bem. Número 1, nós temos aqui a Rachel, que já está respondido, né? Rachel was at home. Rachel estava em casa. E o que ela estava fazendo? She was watching TV. Número 2, Jack e Kate estavam no cinema às 3 da tarde e estavam assistindo um filme. Então, Jack and Kate were at the cinema. They were watching a movie, ou a film, né? Ali ele fala film. Muito bem. 3. O Tom estava no carro dele e estava dirigindo. Tom was in his car. He was driving. Número 4, Tracy. Tracy estava na estação às 3 horas e ela estava esperando por um trem. Tracy was at the station. She was waiting for the train. Temos aqui o casal, né? Mr. and Mrs. Hall, senhor e a senhora Hall. E eles estavam no parque ontem às 3, ontem à tarde, né? E eles estavam caminhando. Então, they were. Pode botar Mr. and Mrs. Hall, tá? Não tem problema. Vou botar they para ser mais rápido. They were in the park. They were walking. They were walking. And you? E você? O que você estava fazendo ontem às 3? Quero que você escreva nessa última frase. Eu estava em casa e eu estava ensinando inglês. I was at home. I was teaching English. Mas eu quero que você coloque o que você estava fazendo ontem, onde você estava ontem e o que você estava fazendo ontem às 3 da tarde. Exercício 13.2. Sarah did a lot of things yesterday morning. Look at the pictures and complete the sentences. Então, Sarah fez muitas coisas ontem de manhã. Olhe para as fotos, para as imagens e complete as frases. Então, vamos começar lá pelo número 1. Vamos analisar a primeira rotina. Às 7h10 às 7h25, ela estava tomando café da manhã, beleza? Às 7h30 às 8h10, ela estava lendo o jornal. Das 8h30 às 9h, ela estava lavando o carro dela. Das 9h20 às 10h, ela estava limpando a casa. Das 10h15 às 11h45, ela estava jogando tênis. E do meio-dia ao meio-dia e 45, ela estava fazendo o almoço. Que é tudo o período da manhã, tá, gente? Então, vamos lá. O que ela estava fazendo às 8h45? Às 8h45, aqui, ó. She was washing her car. Ela estava lavando o carro dela. Número 2. At 10:45, she was, às 10h45, ela estava aqui, ó. She was playing tennis. She was playing tennis. At 8 o'clock, às 8, ela estava lendo o jornal. At 8 o'clock, she was reading the newspaper.
Journal. 12:10, ela estava fazendo o almoço. At 12:10, ela estava... She was making lunch. Ou cooking lunch, também pode ser. Às 7:15, ela estava tomando café da manhã. At 7:15, she was having breakfast. Porque lembra que tomar café da manhã é have breakfast. 6, às 9:30, aqui, né, 9:30 ela estava limpando a casa. At 9:30, she was cleaning the house. Na verdade, a casa dela, né? Cleaning her house. Ok? Essa foi a rotina da Sarah. Recomendo que você faça agora, pense no seu dia de ontem. Faça mais ou menos aqui qual foi a sua rotina de ontem. O que você estava fazendo às 8h45, às 10h45, às 8h, ao 12:10, às 7h15, às 9h30. Pense como foi seu dia de ontem. De preferência, pegue um dia que você saiu da sua rotina, que é mais engraçado, é mais legal de fazer. Exercício 13.3, complete as perguntas. A gente só vai fazer perguntas, então muita atenção, porque esse exercício gera muita dúvida, principalmente no dia a dia, na prática mesmo. Por isso que a gente pratica muito, escreve muito, para depois a gente já estar familiarizado com a estrutura. Então, use was ou were, né? Mais o verbo no ing, ou seja, o nosso past continuous. E, se necessário, use what, where ou why. Muito bem. Começamos com a primeira, já está respondida, ele te deu os verbos you, live, e aí a resposta in London. Então, a pergunta era, onde você estava morando em 2012? Where were you living in 2012? Vamos para a segunda. A segunda é you do. É o você faz, provavelmente fazendo. Você fazendo. O que você estava fazendo? Provavelmente é essa pergunta. Às 2h. E a pessoa respondeu, eu estava a mimir, né? Eu estava dormindo, adormecido. Então, número 2, o que você estava, pergunta, were you fazendo, doing, at 2:00. I was asleep. Estava dormindo, tá? 3, ele quer saber se estava chovendo quando você levantou. Get up, levantar, aqui está no passado. Não, estava ensolarado. Então, como é que eu pergunto? Estava chovendo? Was it raining? Porque a nossa estrutura, né, jogar o verbo to be na frente do sujeito. Sujeito para o verbo rain tem que ser o it. Was it raining when you got up? No, it was sunny. 4, sue e drive. Então, vamos ter sue e o dirigir. So fast. Provavelmente porque a Sue estava dirigindo tão rápido, tão veloz. A resposta foi because she was late. Porque ela estava atrasada. Então, vamos lá. Why, que é o porquê. Opa. Why Sue estava dirigindo tão rápido. Sue é o sujeito. Só que é uma pergunta, então a gente tem que jogar o verbo to be para frente. Why was, porque é Sue. Why was Sue driving so fast? Why was Sue driving so fast? Because she was late. E a 5 é o tom e o verbo wear, que é o verbo usar, né? Que será wearing, usando. Então, ele quer saber se o Tom estava usando um terno ontem. Não. Uma camisetinha, uma brusinha, uma t-shirt and jeans. E jeans. Então, ele não estava usando, né? Mas a pergunta foi, Tom estava usando um terno ontem? Was Tom wearing a suit yesterday? A suit, não suite. Was Tom wearing a suit yesterday? No. A t-shirt and jeans. Não. Brusinha e jeans, ok? Então, perceba, nem sempre a gente começa, de fato, a frase usando o verbo to be, mas ele faz parte da estrutura e ele vem antes do sujeito. Só que, às vezes, a gente precisa usar o where, what, why, ou qualquer uma dessas palavras que servem neste contexto para fazer a pergunta, né? Uma pergunta mais específica. Combinado? Atenção nas perguntas, hein? 13.4 dos exercícios de base. Look at the picture. Olhe para a imagem.
Temos o Joe fazendo várias coisas, né? You saw Joe in the street yesterday afternoon. Passado, gente, isso aqui é passado. Você viu ele ontem na rua, ontem à tarde na rua. What was he doing? O que ele estava fazendo? Write positive or negative sentences com as coisas dadas, né? Então tem que seguir o script para você botar se ele estava ou não estava fazendo aquilo. Bora? Então ele estava indo para o shopping. Ele acabou de falar, ó, hi, I'm going shopping, perdão, ele não estava indo para o shopping, ele estava indo fazer compras, não sei aonde, pode ser no shopping ou não. Eu estou indo fazer compras. I'm going shopping. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, wear a jacket. Ele estava ou não estava usando uma jaqueta? Não estava usando uma jaqueta. He wasn't wearing a jacket. Carry, que é o verbo carregar, a bag. Ele estava carregando uma bolsa? Tava. Então, he was carrying a bag. 3. Go to the dentist. Ele estava indo para o dentista? Não, ele falou que estava indo fazer compras. Going shopping. Então, he wasn't going to the dentist. Ele não estava indo para o dentista. 4. Eat an ice cream. Comendo um sorvete. Estava comendo um sorvete? Estava. He was eating an ice cream. Estava comendo um sorvete. 5. Carry an umbrella. Estava carregando uma sombrinha ou um guarda-chuva? He wasn't carrying an umbrella. 6. Go home. Estava indo para casa? Estava indo para casa? Não. Estava indo para loja, sei lá, para algum local fazer compras. He wasn't going home. Não estava indo para casa. Ele estava usando um chapéu? Pode-se dizer que sim, né? É um tipo de chapéu. Então, sim. He was wearing a hat. Ele estava usando um chapéu. Riding a bicycle, ele estava de bicicleta? Estava andando de bicicleta? Guiando uma bicicleta? Não. He wasn't riding. E quando a gente pega o verbo ride, ou verbos que terminam com E, né? Com exceção do verbo to be, a gente tira o E e bota o ing, né? Então, he wasn't riding a bicycle. Não estava guiando ou andando em uma bicicleta. Muito bem? Pratique a leitura dessas frases, principalmente as perguntas. Se você gostou desse conteúdo, não esquece, curta, inscreva-se e compartilhe. Obrigada por assistir, obrigada por fazer parte dessa comunidade. A gente se encontra na próxima aula.